Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Coalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até tua casa conversar contigo, te entrevistar, trocar uma ideia. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que já participou muitas vezes do Colando, 2 vezes ou 3? 2 vezes. 2 vezes, hoje é a terceira então, com a professora Anne Demira. É Mira ou Mira? Eu nunca sei. É Mira, William. Mira? Mira. Tá, Anne Demira, então agora não vou errar. Como é que tu tá, senhora? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E super feliz de estar mais uma vez participando. E agora pessoalmente, né? Sim, agora tu veio visitar minha casa, né? Muito então, bonita, por sinal. Sou muito legal, muito bem-vindo sempre. Como é que foi teu dia hoje? Eu sei que tu já me contou um pouquinho, mas pra quem não ouviu ainda... Sim, bem louco, né? Porque a gente... Bom, a prof, né? Tu já falaste aí. Iniciamos agora as aulas, então a gente foi bem puxadinho. Agora realmente o ano letivo inicia, acabou as férias, então tem que levantar cedo, ter rotina, planejar aula. Então hoje foi bem puxado. A única parte que te libera é as férias de julho. Julho. Aí hoje, atualmente, assim, eu tô em escolas que liberam 2 semanas em julho. As bom. 2 últimas. Até o ano passado eu tinha escola que liberava só 1 semana. Sim. Então 2 semaninhas é um alívio gigante, sim, né? daquela pausa boa no meio do ano. Eu tava falando com um cara, que ele já tem uns 40 anos por aí, ele falava que voltava a estudar em março, na época dele. Sim, antigamente a gente tinha menos horas aula, né? Eu acho que era em torno de 160, agora são 200 dias letivos. Eram dias letivos, né? Eram 160, agora são 200. 40 dias a mais. Sim, então praticamente mais de 1 mês, né? Mas isso é necessário pro aluno? Eu vou dizer que no nosso contexto Brasil, acho bem bom quanto mais tempo a criança ficar na escola, porque evita uma série de problemas aí. Sim. Inclusive com as famílias, a organização familiar, de ter onde ficar a criança, né? Claro. Então não é... E claro, aí a escola tem aquele compromisso de fazer o melhor possível para ela aprender bastante. Mas esse envolvimento na escola, de estar na escola, eu acho super importante. Mas tem aquilo também, né? Um exemplo, uma escola particular é mais fácil de dar esse retorno para os alunos, né? Mas uma escola pública é mais complicado porque o governo não investe tanto em educação. Sim, não, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo a gente temos exemplos, né, de escolas públicas que realmente fazem um bom trabalho e às vezes pode não ser aquela aula assim padrão que a gente está acostumado a conhecer, a aulinha, todo mundo sentadinho ali na sala. Sim. Mas tem várias atividades na escola para ele estar junto. Tem oficinas de dança, né, às vezes tem jogos, enfim. Mesmo na escola pública tem uma série de atividades legais. Mas eles dão almoço também, por exemplo, a criança estuda de manhã e tem que ficar até de tarde. Sim, na escola pública é obrigação, né, do governo. É obrigação? Sim, é dentro de uma política pública que agora eu não vou saber te dizer a data certa, né, mas antigamente não era ligado, a merenda escolar é a pasta da educação. Hoje faz parte da educação. A educação tem que dar conta da alimentação. Ah, que legal. Isso é obrigação. Ele tem que almoçar, ele tem que fazer aquele lanchinho. Eu, pelo menos, amava, né, os lanchinhos da escola. Uma polenta com galinha. Amava. Sabe, eu estudei em colégio público no meu primeira e segunda série. E eu lembro que eu comia arroz e feijão. Sim, às 10 da manhã. Tem escolas, inclusive, municipais, Porto Alegre e Canoas, assim, que são as que eu conheço melhor, que tem almoço bem diversificado, inclusive, assim, com cardápio feito por nutricionista, com saladas, com frutas. Eu acho que isso tem desenvolvido muito mais, assim, né? Dando todo o suporte para o aluno crescer saudável. Sim, sim. Então, eu acho que essas políticas públicas que vêm, na verdade, vêm por uma lei, né, para obrigar o Estado a bancar isso. É bom, claro que vai ter muita corrupção. De vez em quando a gente fica sabendo de pessoas que roubam escola e levam merenda, de merenda que estraga em caminhão, de merenda que estraga não sei onde, por falta realmente de interesse público, assim, político, né, de fazer bem feito. Mas não que não tenha essa verba, né, para isso. Sim, então existe essa verba, só que muitas vezes acaba sendo extraviada de alguma forma. Claro, assim como tudo, né, que a gente vive no Brasil aos desvios. Sora, uma questão
como é que foram os últimos 6 meses? Pra gente pegar esse quadro aqui do Sim, podcast, eu que é pegar tava- dos 6 em 6 meses, né? William, eu tava tentando lembrar, assim, inclusive, coisas que eu disse no último podcast, né? Deixa eu pegar aqui a data que foi o último. de Pode coisas que eu falando. desejava, mas eu lembro muito bem, assim, que eu desejei que a gente não tivesse mais a pandemia. Isso, assim, ó. Isso não aconteceu. 110% das pessoas que eu conversei, de novo, falaram que não queriam mais a pandemia. Mas a pandemia ainda tá aí. E vai durar mais uns 2 anos, Sim, eu acho. eu acho que a gente não vai se livrar tão cedo, por exemplo, das máscaras. Eu acho que elas vieram para Essa ficar é a um última tempo. coisa, né, pra ficar. É, eu acho pra que é a se última liberar. coisa, sim. E eu não sei se o povo não vai... Algumas pessoas, óbvio, não a maioria. Porque a maioria realmente já não tá mais nem usando, né? Eu vi agora nas férias isso. Mas eu acho que muitas pessoas vão querer a liberdade de poder usar quando achar necessário. Sim, Então, com eu acho que certeza. eu gostaria, sim, sabe? Até por não a Covid em si, mas, por exemplo, tá com um resfriado, uma gripe. Em alguns países como o Japão, isso é super natural. Tu tá Sim, gripado, tu bota máscara. e vai pro trem. Isso, não e passa para pra evitar ninguém. que tu passe isso pros outros. É uma questão de realmente de responsabilidade coletiva, né? Da tua Claro. parte, tu não querer contaminar ninguém. Então, eu gostaria, pelo menos, né, de que isso ficasse essa liberdade da gente poder utilizar a máscara quando Mas a achar máscara, ela importante. não era proibida antes da pandemia, né? Não, Ela mas existia, tu podia não. usar ela. Sim, mas geralmente ela é atrelada a doenças assim altamente contagiosas, sei lá, uma tuberculose, né? Então, a pessoa tá, sei lá, uma doença terminal que ela tem que se proteger. Pessoas, por exemplo, que estão fazendo algum tratamento que baixa muito a imunidade, elas colocavam para elas se protegerem, né, de pegar alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa assim. Mas não é algo corriqueiro nosso, não faz parte da nossa cultura, Sim. né? E eu acho isso muito bacana. Eu tive em alguns países, eu tive no Camboja, que é um país, em termos assim econômicos, ele está abaixo do Brasil no desenvolvimento. E o pessoal lá usa máscara, usa por causa da poluição. Já usava, isso era normal, criança Camboja usa. é Oriente? Ele é o sul da África. Da África, perdão, da Ásia. Nossa, minha geografia é zero. Não nega que eu sou professora das linguagens. Deixa eu ver, não. É sudeste da Ásia, sudeste asiático. Eu tive lá há alguns anos, e eu tive no Vietnã. E esse costume lá é muito forte, assim, Sim, do uso é um da costume máscara. bom. É um costume, assim, realmente de se preservar, de preservar os outros, muito comum. Coisa Tinha boa. roupinha de criança combinando com a máscara. Isso já tinha lá antes Que legal. de pensar em pandemia, assim. Então, Antes de existir a pandemia, já estavam fazendo isso. eles já são assim, já fazem. Olha aqui, a última vez que tu participou aqui foi no dia 18 de agosto, o seu episódio. Sim, eu acho que 18 de agosto, foi no ano passado, né? Eu vou, pra quem tá nos ouvindo aí, vai passar o que tu falou, o que tu esperava, e eu vou botar aqui pra nós ouvir. Tá bom. Então eu quero que tu deixe um recado pra ti daqui 6 meses, pra tu ouvir antes da gente começar a gravar o próximo episódio. Ai, nossa, muito bom isso, mas é muito difícil de pensar, né? Pra deixar um recado. Ai, eu desacelera, porque eu sei que eu vou estar muito acelerada daqui 6 meses. Desacelera que a vida é mais leve. E é isso, Ora. Já que tu ouviu, a vida tá mais leve, tá desacelerada. Eu acho que eu consegui. Olha, tu sabe que isso foi muito legal de ouvir agora, porque eu não me lembrava mesmo e eu não quis ouvir, né? Então, assim, antes para me preparar, porque eu queria deixar mesmo essa de não saber. Mas é legal de ter escutado agora, porque a minha vida realmente ela se tornou um pouquinho mais leve. Eu fiz algumas escolhas profissionais no final do ano. Eu tô com 2 escolas, uma é totalmente nova, inclusive onde ela fica, né? Eu nunca trabalhei em Novo Hamburgo. Então, isso para mim está sendo bem legal, de conhecer uma outra cidade e tudo. E eu tô com menos turmas, eu diminui minha carga horária de trabalho, vou trabalhar menos horas esse ano, só pela manhã. Mas isso, uma coisa de leigo minha. Trabalhar menos quer dizer receber menos. Também, na rede privada, sim, porque a gente ganha por hora trabalhada. Entendi. Mas, às vezes, eu acho que é um ganho tão grande na minha qualidade de vida e para outros projetos que eu tenho, como terminar o doutorado, né? Que eu estou no último ano, então eu não posso desperdiçar Como é que esse tá tempo. essa questão do doutorado? É o meu último ano, então eu tenho até abril de 2023 para defesa, mas a escrita eu tenho que estar com a escrita até dezembro e tem ainda análise dos dados que eu não fiz ainda, porque eu coleto dados até março, então eu preciso desses 3 primeiros meses de Como coleta. é essa coleta de dados, o que seria? Tu Depende. pesquisar? Na verdade, cada pesquisador vai trabalhar com um lugar para coletar os dados, né? Os meus dados, eles são coletados no Twitter. Então, eu trabalho com a rede que atualmente é mais dinâmica nos debates. A melhor e pior rede. Mas isso para mim é um baita do material de pesquisa que as pessoas estão lá dizendo. Então, porque elas estão lá livres para dizer. A tua tese está sendo? A minha tese é sobre a implementação do novo ensino médio,
né, que está acontecendo esse ano, e eu vejo os discursos, o que as pessoas pensam a respeito, se elas realmente estão entendendo o que está acontecendo na educação no Brasil, quais as discussões que surgem ali, os debates que surgem a respeito desse tema. E isso é muito legal, porque o novo ensino médio foi aprovado em 2017 e as pessoas só se deram conta agora. Então, é bem interessante ver esse susto, desde assim. lá? Ele já vem as discussões acontecendo, né? Todas elas desde a época, e as pessoas parecem que dormiram no ponto total, assim. Porque elas querem reivindicar coisas que já foram aprovadas, elas querem reivindicar agora. Eu meio que tô boiando. O que seria o novo ensino médio? Praticamente todo mundo, então, né? O que seria esse novo ensino médio? Ele é um novo currículo, ele é uma reestruturação do ensino médio. Então, hoje o ensino médio, até então, né? O ensino médio é aquelas disciplinas obrigatórias, tem que cumprir todas, tu vai ter que aprender os 3 anos, tu vai ter que estudar todas as disciplinas, né? Sim. Biologia, química, matemática, português, enfim. E agora, no novo ensino médio, tu tem uma base, então são algumas disciplinas que são obrigatórias, como português, matemática, física e tal. E aí depois tu tem os itinerários formativos que o estudante pode escolher, então, para que área ele quer continuar aprofundando. Assim. Isso, com algumas perdas significativas no sentido de que isso foi implementado para o Brasil inteiro seguir, porém a gente sabe, como nós conversamos antes, que algumas escolas a estrutura é muito pequena, assim, né, para dar conta. Porque o ideal é quanto mais itinerário o estudante tiver possibilidade de escolha, aí sim, se mantém um discurso que é do Ministério da Educação de que o aluno é protagonista, né, de ele escolher. Claro. Só que aí tu chega numa escola pública, por exemplo, em que tu só tem um itinerário, onde está a escolha. Meu Deus. A escola não tem condições de ter outro. Não tem professor, por exemplo. E daí o aluno... E aí não tem escolha. Ah, não, mas eu quero, sei lá, ciências da natureza, porque eu quero fazer biologia. Então eu não vou fazer linguagens. Aí ele vai descobrir que a outra escola que tem realmente um itinerário nas ciências da natureza, sei lá, tá vários quilômetros de distância, ele tem que pegar ônibus, ele tem que passar o dia na escola, só que o cara trabalha de tarde no mercado perto de casa, ele não tem grana para bancar ônibus todo dia, e ele vai fazer o quê? Ele vai ficar onde ele não quer ficar, porque ele precisa estudar. Às vezes manter um estágio e tudo, né? Então isso é uma baita de uma injustiça absurda, porque a educação pública não tem condições de realmente ofertar os itinerários ideais. Muitos vão ofertar itinerários na área técnica ou, por exemplo, Novo Hamburgo, de repente, por ser calçadista, a cidade ter essa vocação da indústria calçadista, talvez ofereça algum itinerário técnico calçadista. Poxa, o cara nunca vai conseguir sair de lá, entendeu? Ele vai ficar confinado a trabalhar sempre naquilo ou que vai é dali. para uma outra cidade que tem aquilo ali, né? Mas assim, olha, limita demais o potencial da criatura, sabe? Ele poderia, imagina, poder escolher realmente algo que ele queira fazer. Ele muitas vezes vai ter que escolher o que dá para fazer. O que naquele momento é possível. Cadê o protagonista? Não tem protagonismo. Não tem escolha. Isso aí é uma falácia. E conforme a tua tese, não sei se tu pode falar, mas qual seria a melhor forma de arrumar essa questão do novo ensino médio? Não cheguei nesse ponto ainda, sim. Eu acho que, como eu analiso a implementação enquanto política pública, né, eu não vou ter uma proposta super de solução para como deveria ter sido, porque não tem mais o que fazer. A lei está aí, a gente tem que cumprir. Mas talvez uma questão assim de como as escolas podem, de alguma maneira, aconselhar melhor e os jovens para essa escolha, porque muitos estão chegando para se matricular agora no ensino médio e nem sabiam dessa mudança, né? E isso teria que ter sido conversado lá no 9º ano. Eles estão no 9º ano, já deveriam saber. Então, acho que uma das grandes questões também é de uma conscientização da comunidade escolar, das famílias, só que também, assim, muito complicado. Eu acompanhei a implementação em algumas escolas do estado e o governo também não se resolveu, né? Então, só deixaram para tomar uma atitude, ter os itinerários mesmo, agora, para as matrículas. Também isso não aí teve parece ano ser uma passado. coisa pequena, mas é muito grande, né? Acaba com a vida, com sonhos, com quanta coisa dessa gurizada que está pensando em fazer, sei lá, sonha em fazer direito, medicina, coisas grandes e que são possíveis, né? Não é porque tu vem de uma escola pública que tu não vai conseguir. Mas isso acaba porque vai te limitar um monte no teu conhecimento. Como é que tu vai fazer depois um vestibular? Vai concorrer num Enem com pessoas que passaram estudando aquilo que elas realmente queriam e se preparando para a universidade que elas querem, né? E tu não teve escolha. É uma coisa muito louca, sabe? Não tem como tu pegar aquele ensinamento que já foi perdido, né? Porque quando tu vai pro Enem, voltar? Tu já perdeu todo o ensinamento. Sim, eles pretendem talvez o Enem, depois que tiver todas as turmas, já até o terceirão de novo ensino médio, em 2024, o Enem seja por área. Tu faz um dia uma prova geral,
do conhecimento básico e no outro dia tu faça da tua área. Mas, tipo assim, poxa, aí tu vai usar a tua nota só para cursos daquela área. Mas eu não quero humanas, por exemplo. Ah, mas vai ter que escolher cursos porque O tu fez a Enem, prova de o humanas. Enem eu acho uma palhaçada. Ele teve um propósito que depois ele foi desvirtuado. Desvirtuado não, né? Foi agregado novos propósitos para ele. Na verdade, o Enem foi criado para medir o conhecimento de quem sai do ensino médio. Era para isso. Mas o Enem é obrigatório a fazer? Eu vou te dizer bem Em sinceramente, eu acho que todo 2015. mundo faz, então eu não sei, acho que Em tem gente que não 2015, faz porque vai fazer vestibular, então não se interessa em fazer o Enem. em 2015, eu lembro que os professores falavam pra nós, pra mim, que era obrigatório tu fazer o Enem pra tu entrar na Não. faculdade. Não, não é. Ele é usado, inclusive agora que ele é mais usado como nota para poder tu concorrer, né, pelo SISU, enfim, conseguir uma universidade pública. Nas privadas há muitos usam, acho que a maioria. Eu, na verdade, desconheço a universidade que não aceita a nota do Enem. Facilita, tá? O Enem ele é mais Quem não fácil do aceita que... tá perdendo tempo, É né? porque o Enem ele é mais fácil que o vestibular, né? Muito mais fácil. Não Pá, tem nem Sora, que comparar. eu vou discordar de ti, porque dependendo da faculdade. Mas é que eu vou te dizer o real, assim. Eu acho que hoje a gente prepara muito melhor o estudante para o Enem. Antes a gente não tinha esse preparo tão forte. Hoje tu diz em 2022. Sim, Em 2021, 2015 era um preparo sim, ruim. eu acho que não era tão voltado ao Enem como a gente faz agora. Eu acho que hoje os professores também se qualificaram mais para o Enem. Para treinar, na verdade é um treino, né, que a gente faz com os estudantes Sim. para o Enem. Mas o Enem, por exemplo, do ano passado, ele foi praticamente interpretação de texto. Então, a não ser que tu tenha pouquíssima leitura na tua vida, tu não esteja acostumado a fazer leituras, não tenha um bom conhecimento de mundo, conhecimento geral, aí tu pode até te dar mal, assim, no Enem. Mas a maioria, realmente, das pessoas se dão melhor no Enem, porque é muito mais amplo o conhecimento do que um vestibular que é muito restrito. Assim. É que depende da faculdade que Muito tu fazer o forte. vestibular, Sim. né? Eu fiz Sim, o se eu vestibular pensar, na Unila Salle. Eu só não, fiz uma tá. prova. Aí tu, ok. Muitas privadas estão fazendo só redação. Só redação. E tu Beleza. passou. Mesmo Não, se tu tá. escreveu uma receita de pão, tu Agora eu tô passou. falando assim. Não é tanto porque eu já fui corretora de vestibular, tá? Não estraga com o meu trabalho. Não, tem um mínimo, tem critérios, óbvio, né? E existe também uma questão que a rede privada, independente de qual instituição, ela precisa do aluno. Então, ela Sim. não quer tirar o aluno, ela quer botar o aluno para dentro. Por isso que é mais fácil a prova. Agora, o vestibular da URGS é de matar, né? É pior que o Enem. Sim, toda a vida é pior que o Enem, porque ele não quer o cara lá dentro, ele quer classificar só os melhores para entrar. O que eu acho também errado, porque a URGS é uma instituição pública. E essa discussão vai ser eterna, tá? De que a rede pública, a instituição pública federal deveria ser para quem vem de escola pública, com menores, às vezes, condições de competir e tudo, e não quem o cara Só quem passa na URGS é quem estudou no unificado, nos Vou te dizer que cursinho. não. O meu irmão passou na URGS vindo de escola pública. É? Sim, passou na Existem URGS. exceções. Bem jovenzinho, Mas assim. é difícil, deve ser 10 vezes mais Sim, difícil. ele se dedicou demais. Meu irmão estudava de madrugada. Meu Deus. Mas ele encasquetou que ele ia conseguir. Na primeira, assim, logo que ele se Conseguiu. formou, ele não passou. Mas na segunda, ele foi para engenharia elétrica. Que legal. E ele ficou super bem colocado. E é o maior orgulho, assim. Nesse sentido de ter mostrado que é possível, assim. Eu tenho vários ex-alunos, assim, não só de escola pública, mas que vieram de escolas em que eles eram bolsistas, que eles não tinham condições de fazer cursinho, fizeram cursinhos populares, tem muito cursinho popular. Inclusive, a própria URGS oferece um pré-vestibular popular. Sério? Que legal, não sabia disso Sim, aí. tu faz uma seleção e tu pode fazer a pré-vestibular deles. Eu tenho também ex-alunos que hoje são professores no cursinho da URGS, porque eles ainda estão estudando lá, então eles são voluntários e tudo, né, dos projetos. E pessoas assim que algum poderia dizer assim, nossa, ele morava no bairrozinho ali de Canoas, ele não tinha dinheiro para nada, era bolsista e tal, e os caras estão lá, alunos que fizeram agora estão no mestrado. Então isso, para mim é Mas isso só orgulho, depende né? da pessoa, né? Não, depende de uma série. Não dá para dizer que é só da pessoa, mas óbvio Não, que tem a parte dela, Eu né? vou dizer 50-50, então. Sim, 50% a pessoa, 50% o resto. Tu precisa de estrutura, apoio familiar, super importante. Imagina tu chegar em casa, não, gente, hoje eu não vou fazer tal coisa porque eu vou estudar. E a família debochar ou achar que aquilo é um tempo perdido, né? Então, sim, é super importante o estímulo da família. Não, ok, não vai estudar, a gente, né, vai respeitar. Ou, por exemplo, vai fazer silêncio em casa porque o cara está estudando. Vai ter aquele respeito. O apoio da família, eu acho que as questões assim também, de ter um mínimo de estrutura, né? Tu bem alimentado, por exemplo. Não tem como tu tá passando fome e estudar.
Sim. Tem, mas assim, isso não pode ser regra. Tudo Isso é uma tem exceção, como, só né? que é muito... Sim, só que as pessoas engrandecem muito. Nossa, o cara tinha que subir que nem na pandemia, porque por causa das aulas remotas. Saiu muito na mídia isso. O cara estudava para poder pegar internet, ele tinha que subir numa árvore para estudar. Nossa, que força de vontade. Não, cara, isso não é força de vontade, isso é abandono do poder público. Ele não deveria precisar subir numa árvore Deveria para ter ficar uma no boa quarto internet dele. para estudar, entendeu? O cara, a família que mora na região rural, também fez lá tipo uma barraquinha para o filho poder estudar no meio da lavoura, porque era o único lugar onde tinha sinal de internet. Nossa, que legal. Palmas para a família. Nossa, eu acho essa família assim maravilhosa. Mas isso não é para ser Não é regra. para ser comum. Não, nem deve. Isso é abandono do poder público, né? Então acho que a gente precisa ter um pouco mais de consciência que aplaudir aquele incentivo da família, como, né, pessoalmente, assim, a família maravilhosos, não deixar o filho ficar sofrendo sem as aulas, porém isso não é bonito. Se a gente olhar, isso não é bonito. Sim, não, nada bonito, né? Não, eu consigo. Ok, se eu tiver que pegar comida do lixo para comer, para me alimentar, para poder estudar, mas eu vou, nossa, eu sou guerreiro. Não, cara, tu é um explorado. Sim. Tu não é guerreiro. Isso é Claro, pessoalmente, tu olhar para o ser humano ali, o fulaninho, o beltraninho, é sim uma força de vontade absurda. Eu nem sei se eu teria tanto. Mas, assim, isso é um horror da gente. A gente tem que olhar isso com revolta e indignação. Não, peraí, tem coisa muito errada, sabe? Não colocando um heroísmo. Exato. Claro, sim. existe o heroísmo, óbvio. mas não botar isso como não regra. achar isso como, nossa, minha meta de vida, sabe? Não. É que nem assim, eu desacelerei, vou ganhar menos, é um problema. Eu pago minha universidade, eu pago meu doutorado, eu não sou bolsista. Então, assim, eu tenho que me controlar financeiramente muito. Né? Eu estou fazendo isso também porque é o último ano, então também eu consigo fazer. Mas, assim, eu também, né, certas coisas eu não vou poder fazer, enfim, financeiramente. Não deveria ser assim. Deveria eu trabalhar de manhã e ser paga para fazer os planejamentos fora do horário que eu estou na escola. Mas isso não acontece no Brasil. A gente não tem planejamento pago na rede privada. Salvo exceções, assim, muito, muito raras. Planejamento, né? seria tu trabalhando para a escola. Corrigindo as provas, planejando as aulas, criando projetos, pensando para a escola. Eu não tenho isso, mesmo que eu ficasse na escola trabalhando. Né? Eu não tenho isso. Eu venho para cá, se eu ficar na escola, eu não vou ganhar para fazer isso. Então, bem injusto. Super. Mas hoje eu estou conseguindo fazer desacelerar um pouco, porque eu cheguei no momento da vida também que eu pude, no fim do ano, escolher onde trabalhar. E isso Coisa boa. Não é... A grande maioria não consegue fazer isso, né? Eu pude optar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não quis fazer o Enem para passar na URGS. Eu fui lá fazer o Enem, só me sentei, chutei as questões, fiz a prova e fui embora. Porque eu sabia que eu ia ter uma faculdade para estudar. Meu pai tinha condições de pagar uma faculdade para mim, então eu preferi, vou deixar a minha vaga da URGS para alguém possível, né? Tu acha certo as pessoas tomarem essa decisão também? Eu acho que isso é uma coisa bem consciente. Eu acho que não é errado, sabe? Porque se tu tem condições, por que tu vai para... A não ser que tu tenha um objetivo, ou o teu curso só tenha na federal, sabe? Que às vezes o curso da pessoa só tem numa pública, né? Mas eu acho isso, se tu pode... Eu sou uma que eu estudei sempre em universidade privada. Vou dar o meu Nunca exemplo fiz direito, federal. assim. Pegar direito, tem na URGS e tem nas outras faculdades. Tu acha que estudar direito na URGS, sendo que tu pode estudar, sei lá, numa FMP, numa... Mas é um planejamento familiar, isso depende de... o pai vai bancar, beleza, então por que tu vai... A não ser que tu queira. Tem gente que idolatra a federal, né? mas daí... tem que ser na URGS. Mas daí não, isso cara. aí eu acho... Não precisa ser. Eu sou uma pessoa de sucesso na minha área sem ter estudado em universidade pública. Eu acho isso errado, a pessoa pensa assim. Isso é minha visão, né? É que depende de como a família endeusa. Às vezes, que nem eu tenho muito aluno, que às vezes os pais são formados pela URGS, tem toda aquela tradição familiar. Tarará, então, vai depender muito. Tem gente que, na verdade, quer ir para uma pública porque a chance de sair da casa dos pais, porque eu tenho... conhecidos que foram estudar em federais no interior, Santa Maria, em Pelotas, exatamente para morar sozinho, sabe? Tem essas questões também que estão além do só escolher a universidade. Entendi. Tem outros planejamentos de vida, de futuro, enfim. Né? Sim, então vai muito mais da pessoa, cada pessoa é uma planejamento pessoa. dela. Eu, por exemplo, o meu irmão, no caso, é uma faculdade extremamente cara, engenharia elétrica, para minha família seria impossível pagar.
Não, meu pai trabalhava em empresa de ônibus, minha mãe era costureira, então sem condições. Agora, quando meu irmão fez, assim, mas a minha faculdade de licenciatura, eu fui fazendo aos pouquinhos. Então, eu fazia 3 cadeiras no semestre, às vezes 4. No final, só que eu fazia 6, porque eu não aguentava mais. Queria começar a trabalhar e não Sim. terminava nunca a faculdade, né? Aí, mas meus pais me bancaram. Meus pais já tinham um negócio melhor. Eles depois botaram uma loja e melhorou um pouco. Eles puderam pagar a minha faculdade. Mas, assim, as minhas irmãs já não fizeram. Optaram por não fazer faculdade. Então, tudo é decisão familiar. Tudo é hoje escolha, em dia a faculdade não é mais necessário, né? é que depende do que Sendo tu quer bem fazer na vida. sincero, Porque as assim. empresas hoje, faculdade é tipo o antigo ensino médio. Hoje, quem não tem, não entra em muitas empresas. sério? E não que tu não vá. É só tu acompanhar o LinkedIn, assim. Os caras, para pagar R$ 1.200, tu tem que ter graduação ou tá fazendo graduação, sabe? E em coisas assim. Sei lá, tu vai trabalhar de DM. mecânico, sei lá do quê. Tu Ah. tem que ter administração, uma coisa absurda, sabe? Tá, mas eu não entendo isso, porque tu não pode fazer um curso de administração porque é uma faculdade. Muita gente faz, mas aí o teu salário baixa muito, né? Então tu vai ganhar de acordo com o teu nível de estudo. Meu Deus. E cada vez está menor, né? Eu estava vendo até para professora, tá baixando demais. Concurso público, por exemplo, eu não faço. Talvez, sei lá, não sei. Eu não tenho tanto tempo, assim. Eu tenho menos tempo agora, cada vez menos para trabalhar. Eu já estou visualizando. Não, estou brincando. Eu ia dizer que eu estou visualizando a aposentadoria. Não, eu não estou. Com a reforma da Previdência, eles me aumentaram 11 anos de trabalho. Meu Deus. Eu ia me aposentar com 51, agora eu tenho que ser 62. Eu não vou me aposentar, eu tenho certeza disso. Eu vou, mas assim, meus planos do que eu ia fazer na minha aposentadoria já tiveram que me mudar um pouquinho. Mais 10 anos pra frente. Sim. Aí tem que ver se eu vou ter fôlego, né? Pra fazer tudo que eu planejei pós, né? Mas assim, eu fui ver. Aí o concurso. Muita gente faz concurso pela questão da estabilidade, né? Sim, com certeza. Só que o salário tá muito baixo. Eu pensei em fazer lá em Minas Gerais, que, né, tu sabe que meu marido mora lá, então eu até pensei, disse, nossa, abri o concurso em Belo Horizonte. Vou fazer para professora, né? Fui Sim. olhar o edital. Nossa, é muito baixo o salário. Para tu ver que tu tem que ter uma faculdade pós-graduação para tu poder concorrer depois nos títulos, para tu pegar realmente uma boa classificação, para tu ganhar R$ 1.800, 20 horas de trabalho. Meu Deus. Gente, isso não paga nem o meu doutorado. Isso aí eu ganho em um mês trabalhando muito menos do que isso aí. Sim, essa questão, né? Então não vale a pena, eu não faço concurso hoje. Indo pra nossa reta final, Sora, o que tu espera para os próximos 6 meses? Tu aceita participar do Colando de novo nos Sim, próximos 6 tu sabe que eu tô meses? sempre disponível para ti, né? O que tu me chamar, eu tô ali participando e eu adoro falar, então... Então, nos próximos Tá 6 tudo meses, estou certo. aqui de novo. Tamo aí, então. Espero O que tu espera? Finaleiro do doutorado, pelo amor de Deus. Os próximos 6 meses vai ser julho, agosto, por aí, né? Vou estar ali beirando as férias, quase morta de trabalhar. Mas eu espero ter já uma metade da minha tese, pelo menos, ou até mais, pronta. Porque eu preciso ter. Quantas páginas, mais ou menos? É que a gente não trabalha com o número de páginas, a gente trabalha com a profundidade da análise. Mas geralmente elas beiram em torno de 150, 200 páginas, assim. Mas, enfim. Mas eu já tenho. Acho que eu tô com umas 50 já, então. Então tá legal. Porque eu preciso ter. Toda análise eu só vou fazer depois de março. Então, isso vai ocupar bastante espaço na metodologia, análise, né? Então, mas a gente não trabalha muito com a perspectiva assim, de páginas, e sim do sentido, profundidade da análise, a questão realmente de tu ter um argumento forte para aquela tua ideia, porque é uma tese, é tua ideia sobre aquilo. Tu tem que defender. Sim, eu não estou falando. Eu falo o que os outros falaram, mas eu também trago o meu estudo, o meu ponto. Nem é só um ponto de vista, né? É uma defesa bem argumentada na ciência. Então, com dados e tudo, né? Isso é bem chato de escrever. Quem já passou por isso, sabe? Até um TCC é muito chato. Eu sei que é chato. Eu não fiz isso, eu fiz um artigo científico. Mas é super, sim, mas é o mesmo, o mesmo princípio. Tu tem que ter pessoas ali, autores já consagrados, conversando com a tua ideia. E eu vou te falar que eu nem lembro como é que eu defendi aquilo lá. Eu só fiz, só escrevi. Tá no Lattes. Não, eu quero depois ver se eu vou transformar minha tese em livro, como eu fiz com a dissertação do mestrado, que virou livro. Eu não sei, vamos ver o que eu vou fazer no futuro. Ou se eu vou lá simplesmente defender, virar doutora e não quero fazer mais nada. Acabou. Não sei ainda. Vou saber só como é que eu vou estar no final, aí eu vou ver o que eu vou fazer. E as tuas considerações finais? E redes sociais também, né? Sim, eu tenho as redes sociais, né? Então, no Instagram, eu até me acham, o pessoal que botar Anne Demira vai encontrar, mas o meu arroba mesmo é Sabaar Demira, né? Que Sabaar é cactus em árabe, é o meu símbolo, assim, né?
Porque é uma plantinha muito forte que aguenta o tranco. Aguenta. Não Aguenta precisa o de tranco, água. não precisa. Ela até precisa, mas ela aguenta se não tiver, né? Sim. Essa é a questão. Tu tem que dar água pro coitado do cactus. Mas ele aguenta se ele ficar meses sem água. Ele segura o tranco. Segura. Então, eu acho que... E tem os seus espinhos, que é a sua autodefesa. Acho que a gente tem que aprender a se autodefender emocionalmente. Claro. De várias situações. Então, é a minha plantinha do coração. E o Facebook não uso muito, e o Twitter é Anne Demira, né? Tô meio ausente porque como eu uso o Twitter para minha análise, eu tô tentando não interferir muito lá, né? Então Sim. eu só fico só olhando. Só olha. Só observo. Mas eu tô lá também. Mas eu só vejo reclamando da vida. Ai, sim, sempre, né? Às vezes eu vou curtir, eu disse, não, eu vou deixar. Não, tá só numa bad, reclamo, não vou eu só ficar reclamo. O Twitter eu só reclamo. curtindo. Quando eu tô feliz, eu não tô no Twitter. Não, mas o Twitter é pra isso, é pra ter liberdade de fazer os teus desabafos. Ele é um espaço mas pra a liberdade pode fazer tu perder uma empresa, né? Ah, sim, mas aí... Não sei se tu pegou referência que eu falei. Mas, sim, é que também aí tu tem uma questão de senso crítico sobre o que tu diz, né? Tu pode fazer as tuas reclamações, mas tem que saber que tá em 2022 e certos absurdos são absurdos. É só tu ler a Declaração dos Direitos Humanos, tu já sabe o que tu pode, o que tu não pode falar. Verdade. Mas enfim, não é nem questão de poder, é questão de mostrar o teu caráter através daquilo que tu diz. Tu pode reclamar, sei lá, do calor que tá o inferno, mas certas coisas que tu disser lá... Não pode falar. Não, porque tu vai, por exemplo, querer a morte do outro e... Tipo... Não, né? Isso aí eu nem quero tocar nesse não, assunto, nem vamos, que dá outro podcast. outro e as considerações, Sora? Então, sei lá, eu acho que eu vou continuar dizendo pra gente desacelerar. Eu acho que a pandemia veio nos mostrar isso, né? Não adianta acelerar, meu filho. A hora que tu tiver que parar, tu vai parar. Então, acho que a gente tem que realmente continuar nessa vibe, assim, de não esquecer esses 2 anos que a gente tem passado. Agora tá mais tranquilo, mas um tranquilo mais ou menos, né? Mas acho que a gente tem que continuar desacelerando. Acho que a humanidade já acelerou demais. Sim. Já se autodestruiu muito, então... Tem que esperar para não dar o fim à espécie humana. Exatamente. Então tá, Sora, muito obrigado por ter aceitado. Muito Super obrigado por ter me recebido na tua casa. E para tu que tá nos ouvindo, vai ouvir os outros episódios com ela também. Faz 6 meses, eu não sei o número desses episódios, mas só tu procurar aí que tu vai achar. Me segue nas redes sociais, segue a Sora nas redes sociais também. Segue todo mundo. Tá complicado pra falar, sempre tá complicado. E segue a gente no Spotify também, avalia aqui tudo certinho. Semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês e tchau.